Sejam bem-vindos. Que alegria ter você aqui. Queridos irmãos, é uma alegria muito grande estar na presença do Criador do céu e da terra, na presença do Senhor Jesus Cristo e na presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos dá revelações importantíssimas sobre o plano de Deus, sobre o projeto que Deus tem para a salvação dos seres humanos. Hoje nós vamos estudar um detalhe importante na pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo esteve aqui neste mundo, não como Rei dos Reis, mas humilde, pobre, mas com amor, amando, tendo misericórdia, perdoando, nos dando exemplo. Mas, apesar desta aparência humilde, ele se apresentou para os discípulos em um monte transfigurado, mostrando a sua divindade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Jesus chamando seus discípulos e chegaram até o monte. E lá quem estava presente? Naquele momento estava presente Moisés, Elias e Jesus. Jesus estava acompanhado com Pedro, Tiago e João. E ali, eles ficaram admirados. E Pedro disse para Jesus: Mestre, que bom estar aqui. Mas seria bom a gente fazer uma tenda para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E aí eles desapareceram. Mas esta transfiguração, ela era necessária para que os discípulos crescem. Elias, que estava presente na transfiguração. Quem era Elias? Um dos maiores profetas de Deus. Mas estava também, juntamente com Jesus, Elias, e também estava Tiago e João. Tiago era um dos discípulos de Jesus e João era um dos principais, o chamado discípulo amado. Pedro era a pedra fundamental do ministério de Cristo, era em quem Jesus mais se apoiava. João, ele representava o amor. E Tiago representava então a pregação do Evangelho, a dificuldade de levar a todos os seres humanos este projeto de salvação. Mas eles, depois que Jesus foi crucificado, ressuscitou, todos eles se empenharam muito nesta pregação do Evangelho. Vamos então aqui no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 1. 6 dias depois, Jesus levou consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu a um monte alto, em particular. Em particular, quer dizer o quê? Não levou os outros, levou só esses 3. Por quê? Porque era necessário que mantesse segredo sobre aquele episódio. Jesus pediu: olha, não contem a ninguém o que vocês viram aqui hoje, mas somente depois que tudo acontecer. Jesus escolheu 3 discípulos para uma experiência sagrada no monte,
um lugar de encontro íntimo com Deus. Veja bem, até hoje temos esse costume de adorar no monte. O que significa um monte? Um momento único, intimidade total com Deus, momento de abrir o coração e falar claramente com o Senhor, e momento de louvor e de adoração. E Jesus foi com eles no monte. E continuando, Jesus brilha com a glória divina. Olha que coisa interessante. Lá diante deles, Jesus foi transfigurado. Seu rosto brilhava como o sol. Suas roupas se tornavam brancas como a luz. A transformação de Jesus revela sua glória divina. Seu rosto brilha como o sol e suas roupas também brancas como a luz, permitindo que os discípulos vejam quem ele realmente é. Veja bem, ele aqui fala no presente. Quem ele realmente é. Não é quem ele realmente era. Jesus, ele era, ele é e ele há de vir. Jesus muitas vezes diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, morrerá. Por muitos episódios ele disse: eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta das ovelhas. Jesus se intitulava Eu Sou, porque ele era, ele é e ele sempre vai ser. Isto é um estudo muito maravilhoso que nós estamos estudando hoje. Moisés e Elias apareceram. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Moisés representava a lei e Elias os profetas. Juntos confirmam que Jesus cumpre toda a revelação do Antigo Testamento. Veja bem, naquele momento, Moisés e Elias eram testemunhas vivas de que todo o projeto de Deus estava ali, representado por Jesus Cristo. Toda a lei, todos os profetas estavam representados na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eles estavam vivos. Mas Moisés e Elias já tinham morrido fisicamente há muitos anos. Só que Elias foi para o céu sem morte, sem morrer fisicamente. Foi num carro de fogo, num redemoinho em um carro de fogo. Moisés morreu lá no Monte Sinai. Mas Jesus levou para o céu. Um anjo veio buscar Moisés. Houve até uma disputa entre o grupo de Moisés sobre Jesus e Satanás. Jesus representado por um anjo. Então Jesus levou o corpo de Moisés para o céu. Por isso Moisés vivia e ainda vive até hoje. Elias também. E aqueles que se salvam vão para o céu onde está Abraão. A Bíblia diz que vão para o seio de Abraão. Isso é muito importante, é um estudo bem detalhado, mas para outro dia. Continuamos então aqui. Pedro fala com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, que bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma para Moisés, uma para Elias e outra para ti. E naquele momento desapareceram. Pedro, maravilhado, sugere construir tendas. Sua resposta revela o desejo humano de reter a experiência divina, mas também sua falta de compreensão do propósito de Jesus. Ele não tinha uma compreensão ainda verdadeira sobre o propósito de Jesus,
sobre o verdadeiro projeto que Deus tinha. Eles não acreditavam que Cristo ia morrer. Eles pensavam que Cristo ia ser um rei aqui na terra já naquela época. E tinham no desejo de cada um ser um ministro, ocupar uma posição especial no reino de Deus. Mas quando Jesus morreu, veio a decepção. Mas porém depois o Espírito Santo chegou. E eles, cheios do Espírito Santo, então, pregaram o Evangelho. E continuando então, houve uma nuvem luminosa. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem luminosa os envolveu, e uma voz saiu da nuvem, dizendo: este é o meu filho amado. Veja bem, por 2 vezes, esta voz se apresentou. Durante o batismo de Jesus Cristo, o Espírito desceu em formato de pomba, repousou sobre ele, e uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E naquele momento da transfiguração, no monte, estando presente Moisés, Elias, Pedro, Tiago e João, houve uma voz de uma nuvem: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Que conforto, que esperança, que certeza! E ouvindo isto, os discípulos caíram com o rosto em terra e ficaram muito assustados. E indo isto, os discípulos caíram com o rosto em terra e ficaram muito assustados. A reação dos discípulos é de reverência e temor. Eles reconhecem a presença de Deus, a autoridade divina de Jesus. Este é um momento de profunda humildade. Eles se ajoelharam, prostraram, caíram no chão prostrados, adoraram a Jesus de joelhos, em sinal de muita humildade, e reconheceram que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Apenas Jesus permanece. Levantando os olhos, não viram senão a Jesus sozinho. Apenas Jesus. Moisés e Elias já tinham ido embora. Moisés e Elias desapareceram. Jesus é superior à lei e os profetas. Ele é o cumprimento de toda a revelação anterior. Jesus é o centro da nossa fé. Então Jesus mesmo disse: olha, eu não vim para cumprir a lei. Eu vim para completar o objetivo da lei. Eu vim para que a lei, todo o objetivo da lei, chegasse até mim. Então Jesus Cristo é a confirmação da lei que prometia salvação e dos profetas que anunciavam Jesus Cristo. Jesus Cristo é maravilhoso. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Eles não tinham a menor ideia do que Jesus estava falando. Não contem a ninguém, até que o Filho de Deus se ressuscite dos mortos. Eles nem imaginavam que Jesus ia morrer tão depressa. Mas era o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo se entregar pelos nossos pecados. Ele tinha que pagar pela nossa dívida. E nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Para nos restaurar a vida, Ele teve que dar a vida dele, para que a nossa vida fosse restaurada. Isso é um conteúdo maravilhoso. É uma compreensão maravilhosa sobre o propósito de Deus através do seu Filho amado Jesus Cristo. Que através da sua morte, nós podemos então ter a certeza
de que os nossos pecados foram perdoados e que nós fomos resgatados da morte para a vida. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Continuando, então, ele diz aqui: a transfiguração revelada, a glória de Jesus. A transfiguração é um evento profundo que revela a glória divina de Jesus e confirma a sua supremacia sobre a lei e os profetas. Este evento nos ensina que Jesus é o centro de toda a história da salvação. Toda a Escritura converge nele. Ele é o Filho amado de Deus, digno de nossa adoração, obediência, fé. A ele devemos ouvir. Ele é maravilhoso. O amor de Cristo foi tão grande ao ponto de se entregar por um sacrifício tão grande de morte, e a morte de cruz. Naquela época era a maior pena da condenação do povo de Israel e do Império Romano. O Império Romano estava comandando naquela época Jerusalém. Então os guardas que prenderam Jesus trabalhavam a serviço do Império Romano. Mas Jesus humildemente se entregou e humildemente morreu. Verteu o seu sangue para nos salvar. Amigo, se você tem alguma dúvida sobre esta mensagem, pode deixar uma mensagem no nosso canal. Nós iremos responder. Ou se você tem uma dúvida sobre qualquer uma outra passagem da Bíblia, nós também teremos prazer em esclarecer qualquer dúvida que você tiver sobre a palavra de Deus, tanto sobre o Antigo como sobre o Novo Testamento, sobre esse grande projeto de Deus de salvar a humanidade. E se você gostou dessa mensagem e puder, dá aquele like para alavancar o canal. E se você gostar mesmo, aperte o sininho para que você veja as próximas mensagens. E se você gostou mesmo, compartilhe esta mensagem com aquelas pessoas que você ama, aquelas pessoas que você quer ir para o céu com elas. Isto é muito maravilhoso, para que o Evangelho continue e para que o Evangelho de Cristo demonstre a glória que Ele tem, o poder que Ele tem, a divindade que Ele tem. A divindade quer dizer o quê? Ele é Deus. Ele é o Verbo. Ele estava na criação. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. É o primeiro versículo da Bíblia. Jesus estava presente na criação. Jesus estava presente na hora de resgatar o ser humano. Jesus estará presente na hora de nos levar para o céu. Que o Senhor Jesus abençoe você e que esta mensagem esteja no seu coração. E você nunca se esqueça da importância do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. A importância do sacrifício que Ele fez por mim e por você. Que o Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém. Glória a Deus.